cerca de 50 mil anos antes de Cristo, surgiram os primeiros sinais de civilização no continente americano. Pessoas que viveram momentos intensos e que registraram com arte e beleza seu encanto pela vida. Muito tempo se passou e toda essa riqueza continua encantando pessoas do mundo todo. Um lugar ao sul do continente americano, com edifícios que são verdadeiras esculturas, cuja planta arquitetônica lembra o formato de um avião, sinal de que o futuro reserva voos mais altos àqueles que vivem nessa terra. Uma terra fértil e rica, entre o oceano e o cerrado, entre a metrópole tropical e o império colonial. Cenários que guardam e contam a história de um povo, muitos povos, todos nós. Brasil, um país com muita história para contar. Seja por sua natureza ou arquitetura, são destinos reconhecidos como patrimônio histórico pela Unesco, que o mundo merece conhecer e que o Brasil se orgulha de preservar. Salvador, Bahia, a primeira capital do Brasil, onde o inconfundível som de batuques e tambores repercute no mundo todo. Na arquitetura, a cidade conta com importantes monumentos renascentistas. A Catedral Basílica é considerada o mais belo exemplar do barroco português no mundo. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é a única no Brasil com fachada em pedra cinzelada, remetendo ao barroco espanhol. Você também já deve ter visto um pouco da Bahia por aí, nos pulsos de alguém que visitou a igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Além de sorte, elas trazem a alegria de um povo que adora festejar a vida. O Parque Nacional Serra da Capivara, situado no estado brasileiro do Piauí, é uma área de proteção da natureza do tamanho da Albânia. Nele estão importantes sítios arqueológicos da América, além da maior galeria de arte rupestre do planeta. Estudos já comprovaram que a Serra da Capivara foi densamente povoada há cerca de 50 mil anos antes de Cristo. São os mais antigos registros de presença humana no continente americano. Olinda foi reconhecida pela Unesco por suas belezas naturais e seu conjunto de 20 templos barrocos, conventos e capelas. A cidade foi fundada por portugueses, capturada por holandeses e depois retomada. O Mosteiro de São Bento foi construído de forma a separar o claustro dos monges da vida cotidiana. O interior da edificação apresenta um projeto arquitetônico com grande influência portuguesa. Outro ponto bastante visitado em Olinda é a Rua do Amparo, onde as belezas naturais se misturam com a arquitetura característica do século XVIII. Olinda também possui uma rica cultura musical. Além do famoso carnaval com os típicos bonecos de Olinda, ritmos como frevo colocam todo mundo para dançar. Entre um passeio e outro, prove uma tapioca, especialidade local com sabor irresistível, feita a partir da mandioca. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, a Praça de São Francisco, em São Cristóvão, é o único traçado urbano de origem espanhola do Brasil, construído durante a união entre os reinos de Portugal e Espanha. Quando você estiver na cidade, não deixe de provar o amendoim cozido sergipano, patrimônio imaterial da região.
Outro passeio imperdível é fazer uma visita e conhecer o delicado trabalho das artesãs da renda irlandesa. São Luís tem influência francesa e portuguesa em sua arquitetura. Um dos destaques são os azulejos de origem portuguesa, que decoram as fachadas dos casarões e fazem parte da alma da cidade. O Palácio dos Leões, construído pelos franceses, é a sede do governo estadual. As praças Benedito Leite e João Lisboa foram palco dos conflitos com os holandeses. Com um conjunto arquitetônico de mais de 4.000 edificações, São Luís foi reconhecida pela Unesco. Aproveite para conhecer danças e ritmos como o tambor de crioula e o bumba meu boi, verdadeiros patrimônios da região. No século XVII, os jesuítas vieram para o sul do Brasil catequizar os índios e fundar as reduções ou missões. Aqui havia 7 delas. A igreja de São Miguel era o local onde eram realizadas as atividades espirituais e educativas. No Museu das Missões estão todas as peças que ajudam a contar essa história. A igreja foi construída no período final da arquitetura barroca e a influência nesse estilo está presente nas ondulações côncavas da fachada. As ruínas da igreja de São Miguel e o museu foram devidamente reconhecidos pela Unesco. Outro traço da cultura local que permanece é a figura dos benzedeiros missioneiros. Ouro Preto foi palco no século XVIII de um dos principais movimentos pela independência do Brasil, a Inconfidência Mineira. Seu líder, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, dá nome à praça central da cidade, que abriga o Palácio dos Governadores, a Escola de Minas e a Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu da Inconfidência. Um espetáculo à parte são as igrejas de Ouro Preto. Diferentes de todas as outras do Brasil, elas fazem parte de um estilo único, o barroco mineiro mestiço, que mesclou influências europeias e brasileiras, gerando edificações com um toque mais clássico, tratamento mais curvilíneo e maior elegância no rococó. Conheça também a igreja de São Francisco de Assis, projetada por Antônio da Costa Lisboa, conhecido como Aleijadinho, o mais famoso escultor de Minas. O Teatro Municipal de Ouro Preto é o mais antigo da América Latina, funcionando desde 1770. Diamantina abriga patrimônios ainda mais valiosos que ouro e diamantes. Aqui você vai conhecer o passadiço da Casa da Glória, que de um lado abrigava o educandário e do outro um orfanato. A casa de Chica da Silva, escrava que viveu uma paixão proibida com o negociador de diamantes português João Fernandes. Como os negros não podiam ir além das torres das igrejas, Fernandes construiu uma com as torres atrás, só para que sua amada pudesse frequentá-la. Além do patrimônio arquitetônico, Diamantina também foi reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera. A cidade, inclusive, é rodeada pela bonita Serra dos Cristais. Devido à grande quantidade de igrejas em Diamantina, um personagem ganhou destaque: o sineiro, reconhecido como patrimônio imaterial da região. Em Congonhas, não deixe de conhecer os 12 profetas.
e esculturas em pedra-sabão que se tornaram a obra mais importante de Aleijadinho. Escultor mineiro que se tornou o principal artista do barroco brasileiro. As peças estão dispostas no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, edificação reconhecida pela Unesco e que reúne o maior conjunto de arte colonial do Brasil. Visite também o Coral Cidade dos Profetas, que une o prazer da arte musical ao grande patrimônio de arte barroca da cidade. E na hora de repor as energias, experimente o pão de queijo, uma das maiores tradições culinárias de Minas. Terra natal da poeta brasileira Cora Coralina, a cidade de Goiás possui uma arquitetura barroca única, com elementos portugueses, além de belas paisagens. As ruas do centro histórico ainda conservam o traço urbano original e o calçamento, feito com pedras irregulares e adaptado ao relevo, também permanece inalterado. O Palácio Conde dos Arcos foi sede do governo de Goiás no século XVIII. Visite a abadia e também a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, atual Museu de Arte Sacra, com cerca de 1000 peças. Entre as especialidades da culinária local, destaca-se o empadão goiano. Venha mergulhar nesse patrimônio da humanidade. Edifícios públicos inovadores, espaços abertos, projetada na forma de um avião. Brasília é um marco no urbanismo mundial. Idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, seus criadores foram o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. No Palácio do Planalto, sede do governo federal, predominam traços horizontais. O Palácio da Alvorada abriga a residência presidencial. O prédio do Congresso Nacional serve de base para 2 cúpulas, a do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. No Palácio dos Arcos, destaca-se o rigoroso conjunto de pórticos de concreto marcados por finas faixas horizontais. O Supremo Tribunal Federal parece estar flutuando no ar. No desenho do avião criado por Lúcio Costa, a esplanada dos ministérios é a cabine do piloto. A Catedral de Brasília e o Teatro Nacional de Oscar Niemeyer impressionam por sua beleza. Assim como o samba, o choro é um gênero musical genuinamente brasileiro. Por isso, não deixe de ir ao Clube do Choro. Moderna e cosmopolita, Brasília também possui vida noturna agitada. Além disso, é a cidade com a maior área do mundo já reconhecida pela Unesco. Venha conhecer. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. O Rio foi a 2ª capital do Brasil, depois de Salvador e antes de Brasília. É a capital da beleza, devidamente reconhecida pela Unesco, com elementos naturais que inspiram seu desenvolvimento urbano. O Corcovado, com a estátua do Cristo Redentor, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Pão de Açúcar é um monumento natural rochoso ladeado pelo Morro da Urca. Embarque no bondinho teleférico e aprecie o belo recorte da Baía de Guanabara. Criado pelo rei de Portugal, Dom João VI, o Jardim Botânico possui espécies trazidas do Oriente. A praia de Copacabana é tema de escritores e compositores brasileiros e internacionais. Além da arquitetura e natureza exuberantes, o Rio possui um grande patrimônio imaterial. O samba e suas variações, como o samba de partido alto, o samba de terreiro e o samba enredo.
Rio, uma cidade cercada de beleza por todos os lados, que vai conquistar seus 5 sentidos. O Brasil é um grande país, repleto de várias culturas e com muita história para contar. Todos esses monumentos reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco preservam a cultura e a identidade do brasileiro. Visite. Você vai se encantar. Brasil, Patrimônio da Humanidade.